Olá, na aula de hoje nós vamos apresentar desenho de instalações de águas servidas ou esgoto sanitário. O objetivo da instalação de esgoto doméstico ou esgoto sanitário tem que finalidade de coletar e afastar da edificação todos os despejos provenientes do uso de água para fins higiênicos, ou seja, são o que nós chamamos de águas servidas. Separar as águas servidas de modo a não permitir o seu retorno direto para o ambiente e também evitar a propagação de germes, animais, outros agentes infecciosos que possam entrar na edificação. A norma que determina as diretrizes para a elaboração dos projetos prediais de esgoto sanitário é a NBR 8160. Cada edificação que contém um sistema de coleta e escoamento de esgoto tem o seu sistema próprio. No entanto, a destinação dos resíduos ela pode ser encaminhada para sistemas individuais, que a decomposição do esgoto é feita no terreno da edificação, ou em sistemas coletivos, em que se envia as águas servidas para um sistema central. O sistema de coleta individual é aquele que costuma ser instalado onde não há rede pública de coleta de esgoto, e ele deve ser concebido de acordo com a normatização pertinente, que corresponde à NBR 7229 e à NBR 13.939, com as normas técnicas relacionadas ao dimensionamento de sistemas de fossas sépticas e sumidouros. Dimensionamento, que são os elementos do sistema de coleta individual, vão fazer a decomposição das águas servidas dentro do terreno da edificação. O dimensionamento da fossa e do sumidouro, os elementos de decomposição, ele deve ser feito em função do número de moradores e do padrão da construção. Em geral, os resíduos são proporcionais ao volume de água consumida. Já nos sistemas coletivos, como foi falado anteriormente, os dejetos são enviados para um sistema central, ou seja, para a rede pública coletora de esgoto. Normalmente é uma rede que é administrada por uma empresa contratada ou que teve a concessão cedida pelo município. Como que os sistemas individuais dentro da edificação eles estão organizados? As principais partes do sistema de águas servidas são esgoto secundário, que é a parte que coleta os resíduos originários dos aparelhos sanitários e aparelhos de cozinha e área de serviço. E aparelhos costumam ser pias, lavatórios, lava-louças, lava-roupas, só para dar um exemplo para vocês. Até a caixa do desconector. O que é o desconector? É a caixa sifonada. Muitas vezes ela vem junto com o ralo, e é conhecida também como ralo sifonado. Resíduos originários do esgoto secundário, por exemplo, a pia da cozinha, também podem ser itens de cozinha que enviam esgoto, também podem ser conectados ao que nós chamamos de caixa de gordura, que é uma caixa sifonada diferenciada, que serve para separar as gorduras. Temos também o esgoto primário. O que é o esgoto primário? É todo aquele esgoto que ele vai conectado direto à caixa de inspeção, ou seja, ele não passa pela caixa sifonada. Na maioria dos casos, depois do subcoletor, o que é o subcoletor? O subcoletor vai corresponder à tubulação que vai ligar o aparelho que recebe o esgoto primário até a caixa de inspeção. Eu estou mostrando um outro diagrama mais genérico, similar ao diagrama que vocês viram anteriormente, similar a esse diagrama aqui, e que está ilustrado de uma forma genérica como que estão organizados os sistemas de esgoto primário e esgoto secundário numa edificação. Também tem dois itens muito importantes que não foram mostrados anteriormente. Tenho, então, representado nessa parte aqui, o desconector, nessa parte aqui, o ramal de descarga. O que é o ramal de descarga? São as tubulações que conectam os aparelhos que enviam o esgoto secundário para o desconector. O ramal de esgoto, que é a tubulação que vai estar conectada à caixa de inspeção, que é onde que contém pontos de manutenção do sistema de esgoto externo. Quando a edificação ela tem vários pavimentos, eu tenho essa estrutura aqui chamada tubo de queda, que normalmente vai estar conectada ao ramal de esgoto, que é por onde eu vou enviar os
resíduos até chegar na caixa de inspeção. Então, quando a edificação ela tem mais de um pavimento, o ramal de esgoto ele é conectado ao tubo de queda que vai enviar os resíduos produzidos daquela unidade habitacional que contém o sistema de esgoto individual à caixa de inspeção. Para empurrar esgoto com gravidade, o ramal de ventilação. O que o ramal de ventilação faz? Ele conecta a coluna de ventilação para auxiliar o despejo do esgoto para fora da edificação. Um detalhe importante é que o ramal da edificação ele tem que ser conectado por cima do ramal de esgoto ou por cima do tubo de queda, dependendo do tipo de edificação que eu tiver. Se eu tiver uma edificação térrea, eu não vou ter tubo de queda. A coluna de ventilação ela vai ser conectada diretamente ao ramal de esgoto. Então aqui tem algumas terminologias para vocês memorizarem, né, quais são as partes do sistema de esgoto de uma individual de uma edificação. Ramal de descarga corresponde, recapitulando, né, corresponde à tubulação que recebe diretamente o efluente do aparelho sanitário. Ramal de esgoto é a tubulação que vai receber os efluentes dos ramais de descarga, né, ou seja, vai receber o efluente de forma direta sem passar pela caixa sifonada ou pelo desconector. Desconector, ele consiste em um dispositivo que ele vai ter um feixe hídrico que vai vedar a passagem de gases e animais que possam causar contaminação, proliferação de doenças no interior da edificação, que são considerados desconectores, só para ficar bem claro para vocês. E a caixa de gordura também é uma espécie de desconector, é um pouquinho diferente do ralo sifonado, mas também é considerado um desconector. O tubo de queda, que é o tubo que vai receber os efluentes do ramal de esgoto ou dos subcoletores. O ramal de esgoto nada mais é do que uma espécie de subcoletor, mas ele só existe quando a edificação tem mais de um pavimento. Quando a edificação é térrea, o ramal de esgoto é conectado diretamente na caixa de inspeção. Ramal de ventilação ou coluna de ventilação é a tubulação que vai ser conectada por cima do ramal de esgoto e que vai auxiliar a expelir a sujeira, a água servida para fora da edificação. Então aqui nós temos um exemplo, né, de planta baixa de um sistema de esgoto dentro de uma edificação. Aqui um exemplo aplicado a um banheiro, né, como que ele está organizado. As partes estão devidamente indicadas aqui na planta, como vocês podem ver. Aqui eu tenho o sifão, o ramal de descarga do lavatório, que vai ser conectado a uma caixa sifonada. Tubo de queda. É importante destacar que quando as tubulações são vistas de cima e elas estão descendo, eu represento com um X. A circunferência contém a vista de cima dessa tubulação, né? Mesma coisa eu fiz aqui, ramal de esgoto. Esse X aqui é a boca virada para cima, né? A abertura virada para cima, é importante ficar claro. Coluna de ventilação, como vocês podem observar, ela está conectada por cima aqui do ramal de esgoto e conectada ao tubo de queda. Claro? Então aqui eu tenho um exemplo de um isométrico, né, do mesmo sistema de esgoto que eu apresentei anteriormente, só para vocês conseguirem associar um desenho com o outro, né? Como vocês podem observar, o tubo de queda ele acaba sendo perto do ramal de esgoto, aqui para facilitar o escoamento. Aqui eu tenho um exemplo de uma prumada de um sistema de esgoto para uma edificação que tem mais de um pavimento. Nesse exemplo aqui, ele está usando um ralo sifonado. É importante sempre representar a abreviação dos pontos de coleta de esgoto e também das partes que representam o sistema, assim como foi feito no desenho de instalações hidráulicas, para que facilite a identificação dos pontos de coleta e das partes do desenho. Tá? A inclinação é sempre representada acima da representação da tubulação. Aqui não está representado, mas é importante representar os diâmetros, no caso das tubulações verticais ao lado esquerdo das tubulações verticais e acima das tubulações horizontais ou levemente inclinadas. Aqui eu indico, aqui depois, na extremidade do tubo de queda, eu indico a conexão com um subcoletor. Vai conectar o tubo de queda
com a caixa de inspeção, sistema de esgoto externo. Aqui tem um exemplo de sifão. O sifão, ele tem a mesma função do ralo sifonado, ele tem a finalidade de evitar que micróbios e bactérias ou animais entrem na edificação para evitar a proliferação de doenças. Aqui tem um exemplo de ralo sifonado. Esse aqui é ralo sifonado, esse que está ilustrado. Como vocês podem observar, ele tem a mesma característica do sifão, só que ele tem uma separação aqui na parte externa, por isso que ele é sifonado, ele tem uma curvatura. As caixas de inspeção, o que são as caixas de inspeção? São caixas que servem para fazer a manutenção da parte externa do esgoto, as derivações externas das tubulações do sistema de esgoto antes de enviar decomposição no sistema individual ou para decomposição no sistema coletivo de esgoto. No máximo, a profundidade de uma caixa de inspeção deve ser de 1 metro. A forma dela costuma ser prismática. Ela tem que ser facilmente removível, mas ao mesmo tempo permitir uma perfeita vedação. E o fundo das caixas de inspeção, eles têm que assegurar um rápido escoamento e a não formação de depósito. Não pode acumular matéria orgânica, no fundo da caixa ou outra matéria de qualquer tipo. Caixa de gordura. Como eu falei para vocês, ela é uma espécie de caixa sifonada, como vocês podem ver no desenho de vista em corte. Essa característica ela está bem representada, só que em vez de separar águas servidas, águas cinzas, a gente chama de águas cinzas, as águas que são originárias dos banhos e dos lavatórios, diferente dos aparelhos que separam a água da caixa sifonada, que trata as águas cinzas, caixa de gordura trata os resíduos advindos das cozinhas, das águas e das gorduras. Ela vai fazer a retenção das gorduras. A caixa de gordura, normalmente tem uma entrada com a tubulação com diâmetro que costuma ser de 50 milímetros e saídas maiores ainda, costumam ser de 75 a 100 para ser conectadas às caixas de inspeção. De tempos em tempos essa caixa ela tem que ser limpa e a capacidade dela tem que ser uma capacidade grande, que vai depender do número de habitantes para ser dimensionado. Aqui tem alguns exemplos de catálogos de materiais, caso vocês tenham curiosidade de consultar os materiais. É interessante sempre dar uma olhada nos catálogos. Os catálogos têm dicas de como instalar e como informam como que os materiais são caracterizados e como que eles podem ser aplicados nas edificações. Então, é um material bem interessante para consulta.